Olá, o programa Momento Jurídico está recebendo aqui o doutor João Pedro Lamana Paiva, titular do Cartório de Registros de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre e presidente do Anoreg. Doutor Lamana, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica, por mais essa oportunidade aí que nos dão através do Momento Jurídico, né, que está sempre presente conosco, para levar à comunidade aqueles interessados nas atividades notariais e registrais, e bem como os operadores do direito, para poder falar sobre vários assuntos ligados ao sistema do direito civil e notarial e registral. Doutor Lamana, o provimento 134/22 do CNJ estabelece a adequação dos cartórios à LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados. Qual a sua avaliação a respeito? Bem, nós devemos dizer inicialmente que o novo marco, né, de proteção de dados para os serviços notariais e registrais do Rio Grande do Sul e do Brasil não começou com o provimento 134. Ele teve uma lei, tem uma lei, que é 13.709, que ela é de agosto de 2018. Esta lei teve uma vacatio legis e somente entrou em vigor 2 anos depois, ou perdão, 3 anos depois, em agosto de 2021. E quando ela ingressou, teve a sua vigência, nós aqui da Primeira Zona já estávamos preparados para começar a aplicar a Lei 13.707, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que se pudesse, então, executar. E a primeira observação que nós tivemos foi criar um site, dentro do próprio site do Registro de Imóveis da Primeira Zona, onde todas essas informações estão lá, para a comunidade, se assim desejar verificar, ela acessa o meu site e linka lá no LGPD e vai encontrar. E a primeira observação que nós tivemos foi com referência aos contratos de trabalho dos nossos colaboradores. Nós temos em torno de 60 funcionários aqui e tivemos que fazer uma revisão, e inclusive com consentimento, né, dizendo que esses contratos estavam protegidos em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa foi a primeira observação, foi verificar os contratos. E, de consequência, também, seguindo, antes de qualquer outra norma, nós também aproveitamos e inserimos no nosso Código de Conduta. O Registro de Imóveis tem um Código de Conduta e esse material ele é utilizado por todo aquele colaborador que ingressa no serviço da Primeira Zona. Então, ele faz a espécie de um estágio aqui de 2 dias, não só para conhecer todas as instalações, mas também para seguir essas normas que estão lá no Código de Conduta, que também faz parte da LGPD. E aí, outro lado também, o controle de sistemas informatizados. O registro de imóveis, ele está totalmente informatizado. Tudo funciona com base no sistema eletrônico. Só para vocês terem uma base, nenhum colaborador pega livro antigo. Ele trabalha com duas telas, e aí um é para pegar os livrões antigos, lá que vão desde 1865, né? E outros para fazer os seus atos. Então, esse foi um sistema muito bem. O outro também foi cumprir a legislação aplicada ao registro de imóveis. Qual é a legislação aplicada ao registro de imóveis? Nós temos a Lei 6.015. Essa Lei 6.015 ela é de 73, em vigor a partir de 1º de janeiro de 76. Então, é uma lei que já vai lá com quase 60 anos de evidência, mais de 50. E essa lei, então, tem uma proteção. Será que nós devemos ter um cuidado redobrado agora, não poder fornecer, por exemplo, certidões desses atos? Entendo que não. Essa lei, a própria artigo 16 e seguinte da Lei 6.015, diz que qualquer pessoa poderá solicitar certidões sem indicar ao registrador, ou o qualificador, ou o atendente, o motivo e a razão do porquê do pedido. Então, vale a máxima de que a finalidade do sistema registral, daí vale para o registro civil de pessoas naturais, títulos de documentos, pessoas jurídicas e registro de imóveis, né, de que qualquer pessoa pode solicitar certidão. É evidente que temos as exceções.
Dentre as exceções, por exemplo, é uma que é através de um provimento do CNJ, que hoje é permitido, né, a pessoa mudar o gênero e o nome. Certo? Isso é possível hoje. Certo? Então, para esse caso, a gente tem que ter. Vamos exemplificar. Um cidadão lá chamava-se Eduardo da Silva Castanhedo. Aí ele mudou de sexo e mudou de nome. Certo? Foi para o registro civil de pessoas naturais, o registro civil tomou todas as cautelas, todos os cuidados, e alterou no seu nascimento e no casamento, sei lá onde for, e expediu uma nova certidão. Aquela pessoa agora passou a ser Eduarda, certo? E do sexo feminino. Aí essa pessoa, ela é proprietária do imóvel. E como fazer na matrícula desse imóvel com esses dados que daí atinge a Lei Geral de Proteção de Dados? Ora, o que a gente teve que fazer? Adoto no meu serviço. A gente analisa todo esse material que é apresentado, essa documentação, vai lá na matrícula onde ele era proprietário, e aí faz uma nova qualificação, dizendo que o proprietário desse imóvel passou a chamar-se fulano de tal, certo? E do sexo feminino e tudo mais, papapá. Aí a gente abre uma nova matrícula onde vai constar só os novos dados agora em virtude da modificação. E aquela matrícula original, onde era masculino e passou a ser feminino, essa matrícula ela não vai para divulgação. Vai o número dela e isso nós colocamos uma observação. Matrícula está sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem é que pode pedir certidão dessa aqui? O Rogério? Não pode. Só pode pedir certidão aquele que é a própria pessoa, entendeu? Então, são esses cuidados que nós temos. E ainda na sequência, depois disso, da lei, entrou o provimento número 28 da nossa Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E esse provimento, ele trouxe para nós vários aspectos. Por exemplo, quem é o controlador da Lei Geral de Proteção de Dados? É o titular do registro ou titular de um tabelionato de notas ou de protesto. E pode ser o interino também, esses que estão hoje nos cartórios vagos, e ele vai ser o responsável. Ele é o controlador de tudo. E, além do controlador, nós temos também aí o encarregado. E esse encarregado é que vai fazer todo o serviço da LGPD, que é nomeado pelo titular. Nós temos aqui um gestor, que é o Vinícius, né? Ele que gestiona todo o serviço em função do número de pessoas e da qualidade que a gente quer dar para o serviço. Então, ele, além de ser gestor, ele é responsável como encarregado do serviço. Então, essa operação que se deu, a gente já vem fazendo com essas nomeações e tudo, até chegarmos, então, no provimento 134. E aí, o que representa esse provimento 134? Ele representa tudo que nós falamos agora aqui e que vai ter que ser colocado em execução. Quer dizer que o colega registrador, ou notário, ou interino, que não estiver dentro desse regramento estabelecido pela lei, pelo provimento 28 da Corregedoria Nossa da Justiça e do provimento 134, ele vai ter problemas. Então, ele tem que se adaptar e os requisitos são muito grandes. Mais um detalhe ainda também, a Lei 13.709 foi a que estabeleceu a LGPD, os únicos que são inseridos na norma geral, que é a Lei 13.709, são os notários e registradores, para ver o cuidado desses dados que nós temos aqui a respeito dessa atividade. E qual é o prazo que os cartórios terão para se adaptarem a essas novas leis, a essa nova lei? Começou com a Lei 13.709, lá em 2018, mas deu a vacácio até 2021, e a 2021 veio o provimento, primeiro no Rio Grande do Sul, aí os colegas já começaram a se adaptar. E agora o provimento veio para consolidar. Não há um prazo assim estabelecido, você tem até o dia 30 de outubro para entrar totalmente na LGPD. Não. Você tem que, se tu não tem nada ainda, você tem que começar a chegar, então, até o final.
E são vários itens que tem. Eu até vou mencionar aqui, ó, o encarregado, nós já temos as atividades, as medidas de transparência, política de segurança de informação, procedimentos internos, terceiros contratados e treinar a capacitar. Nós estamos aqui, de todos esses do artigo 137, apenas 3 que nós estamos trabalhando, que é o levantamento, o inventário de todos, de tudo que se tem, juntamente com os 60 colaboradores, para poder instruí-los a eles a, digamos assim, estabelecer e entrar nessas normas. Porque aqui, desde a secretária, a faxineira, por exemplo, ela está enquadrada na Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela ouve tudo o que acontece aqui, ela junta os papéis, esses papéis não podem ser triturados assim por qualquer pessoa. Nós temos aqui um convênio com a mesma empresa que trata com o Tribunal de Justiça. Então, a cada 15 dias, essa empresa vem aqui, pega esses papéis todos, esses rascunhos, para triturar, entende? Então, tem que ter um cuidado, tem que ter uma instrução. E nós estamos instruindo todos eles para que tenham os cuidados essenciais para aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos a um breve intervalo comercial, sempre com o oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Icatu Seguros 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, com o apoio e a parceria do IRIRGS, Colégio Registral do Rio Grande do Sul, Copinori e Anoreg RS. Estamos de volta com o Dr. João Pedro Lamana Paiva, titular do Cartório de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre. Dr. Lamana, sobre os editais eletrônicos. É uma inovação que foi obtida junto à Corregedoria por meio do Provimento 2122. Nos fale um pouco a respeito. Bem, essa é uma conquista que devemos dizer que é com letras maiúsculas, porque desde quando foi editado aqui no Rio Grande do Sul o provimento da criação da Central do Registro de Imóveis desse estado, onde congrega os 229 registradores, nós imediatamente, através do IRIRGS, que foi criado para essa finalidade, e do Colégio Registral na época, fizemos um pedido ao Tribunal de Justiça, e lá o processo foi analisado e, no primeiro momento, foi indeferido. Passado dois anos, nós voltamos à tona agora, neste ano de 2022, já sob a administração do desembargador Giovanni Conte, e comando do juiz corregedor, doutor Maurício Ramírez, que é a pessoa que dá todo esse alicerce para que a gente possa ter um sistema de registro e de notas muito bom aqui no nosso estado. Então, a magistratura está muito bem no Rio Grande do Sul, através desses grandes magistrados. E aí voltamos à tona, mas agora com mais consistência. Por que mais consistência? Porque nós temos uma entidade nacional, que é o IBE, que é o Registro de Imóveis Brasileiro, e também, em função dessa natureza, lá já vem se publicando os editais junto com o IRIB. O IRIB é o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. E agora está sendo feita uma fusão, inclusive, entre o CORE, que é o Colégio do Registro de Imóveis, e o IRIB e o URIB para a publicação de uma fonte só desses editais. E nós conseguimos aqui, então, para que fossem publicados os editais. Já temos como exemplo, aqui no Rio Grande, o tabelionato de protesto de títulos, que é uma atividade que muito bem funciona e tem... E a conquista já teve com a publicação dos editais de protesto. Antes, se você, digamos assim, quisesse saber se tinha sido o teu nome publicado num edital, você teria que procurar todos os jornais da capital. Tá? Então, nós vamos ao Jornal do Comércio, Correio do Povo, o Sul, né, a Zero Hora. Aí, com essa conquista do provimento 21, através do IRIRGS, do Colégio Registral e da Anoreg, que compõe o Fórum dos Presidentes, foi deferido finalmente este mecanismo de poder chegar à comunidade os editais que são levados na área extrajudicial. E são muitos os editais.
Hoje, como se sabe, um edital publicado no jornal, dependendo do seu tamanho, ele tem um valor muito elevado, certo? Pode variar assim de 1.500 a 2.000, 3.000, dependendo da extensão. E com isso, então, nós queríamos dar também mais agilidade. Nós temos uma fonte onde você encaminha para essa central, né, de editais, que é formada agora pelo CORE, pelo INIB, pelo IRIB, certo? Encaminha para lá e é publicado. Então, se você quiser saber, você vai acessar essa entidade ou acessar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Cartório Gaúcho.org.br, que é da Anoreg RS. Ali tem um link em que diz assim, editais. E você publicando e entrando nesse link, vai abrir os editais da área do registro de imóveis. O protesto tem o seu, conforme eu falei anteriormente. Ele já conseguiu, foi o primeiro, e tem o seu para todas aquelas pessoas que têm títulos apontados no tabelionato de protesto, e se não se encontra a pessoa, ele é publicado um edital. E lá tem a fonte, que é o IEPRO. Tu vai lá e vai constatar. Aqui no registro de imóveis, você vai nesses dois sites. O geral, que é do CORE, IRIB e IRIB, ou vai aqui no site do Cartório Gaúcho, que é da Anoreg RS. Aí você clica ali, e aí você vai botar o teu CPF ou o teu CNPJ e já vai aparecer se você tem alguma relação com algum ato. Tá? Isso aí dá uma economia que vocês não imaginam a quantidade e mais facilidade para o usuário, porque ele agora sabe aonde ir para ver se tem o edital foi publicado, para várias ações, como, por exemplo, alienação fiduciária, instituição de bem de família, uso capião, retificações, entendeu? Começa por aí, são infinito o número de editais que você publica diariamente, principalmente na alienação fiduciária. Nós estamos nessa publicação, a partir do provimento, nós devemos ter, eu acho que uns 3 meses de publicações. Já somos o segundo estado que mais editais está publicando. Então, tem um custo menor, o custo é ínfimo, é R$50 para publicar um edital dessa natureza. Então, isso é muito importante, né? E nós tivemos uma vitória, né, muito grande, através dos seus presidentes, o Ricardo e mais o Sérgio, né, e nós da Anoreg, em ter essa conquista que vem em benefício do usuário, em benefício da comunidade. Doutor, e a publicação dos editais eletrônicos é uma grande conquista do IRIRGS, né, que para a classe dos registrados, do qual o senhor é o vice-presidente. Qual é o seu entendimento a respeito disso? A respeito disso aí, o nosso entendimento foi essa grande conquista que veio não em benefício do registrador. O registrador, tanto digamos assim, do registro de imóveis, que no nosso caso, do IRIRGS, que é o que comanda as ações, e o colégio, não se ganha absolutamente, não é nesse sentido, e sim para beneficiar a comunidade. O usuário do sistema pode encaminhar o edital e vai ter uma fonte de publicação. Tem que estar atento. Ele deve todos os dias ir lá nesse site do cartoriogaúcho.org.br e aí vai conseguir ali, no caso, verificar se tem ou não tem. E é um benefício muito grande para o usuário do sistema registral imobiliário do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor, e os editais eletrônicos vão promover economia para a sociedade, além de maior agilidade e modernidade nos processos? Qual a sua avaliação em relação a um todo? Totalmente. A economia é muito grande. Veja bem, vamos fazer uma comparação. O edital publicado em qualquer um dos 4 jornais maiores do Porto Alegre, por exemplo, se você pagava R$1.500, agora você vai pagar R$50. Tá? Então, aqui eu conclamo não só os advogados do Rio Grande do Sul
né, que já tivemos, inclusive, junto ao presidente Lamáquia, para ele divulgar mais em todo o Estado, como também para aquele usuário que não usa o advogado, mas usa para uma retificação imobiliária, por exemplo, né? Então, tudo isso aí você pode, uma instituição de bem de família, né, um loteamento, então você traz para esse site, para que nós possamos publicar e divulgar totalmente com uma economia enorme. Doutor Lamana, qual é o impacto da toquetização para atividade notarial e registral? Bem, nós estamos aqui com um sistema novo, que é a tokenização no negócio imobiliário, certo? Isso é um tema novo que está saindo aí, porque a sociedade ela sabe o que existe essa tokenização e serve para a contratação de permuta entre alguém que é proprietário de um imóvel e queira permutar por um token, certo? Esse token é um bem imóvel, certo? E nós temos o bem imóvel. Então, é possível você fazer um negócio dessa natureza? É através de escritura pública, né, de permuta, devidamente autorizada pelo provimento número 38 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, né, de 2021, em que aquele que é proprietário de um imóvel, ele pode permutar por um token. E esse que permuta, recebe esse token, ele pode negociar através desse aplicativo e entrar no blockchain, inclusive. Não que vai substituir o registro de imóveis. Não, em absoluto. Vai agilizar lá os negócios. Então, digamos que eu sou dono do imóvel e o Rogério é o que vai me dar o token. Permutei com ele. Eu passo para ele o imóvel, que é temporário, e aí eu vou trabalhar com o token dele, vou botar no mercado. Então, se você, Jéssica, quer comprar 10% daquele imóvel, você vai lá no aplicativo, acessa, coloca teus dados, CPF, etc. e tal, e aí você já entra. Só que essa divulgação hoje não vem para a matrícula. E o que nós queremos é fazer uma interconexão entre os negócios, depois que sai do registro de imóveis, que eles voltem através de uma averbação, para constar lá que a Jéssica, com o CPF e tal, adquiriu 10% daquela cota, certo? Para que a comunidade tome conhecimento de tudo o que está acontecendo com essa negociação. Então, no seu entendimento, a tokenização trará mais democratização e segurança para os negócios imobiliários? Eu tenho a impressão que ela veio para movimentar os negócios imobiliários, entendesse? Para não ficarmos na mesmice, né? Então surgiu essa hipótese aí, nós estamos lutando para que isso venha a se transformar em lei, porque é o único estado que tem essa legislação do tribunal, que é permitido essa tokenização. Tá? E agora estamos com um pedido, inclusive, na Corregedoria, para fazer essa publicidade geral daqueles que investem lá no token para trazer para dentro da matrícula e dar publicidade e conhecimentos a todos. Doutor Lamana, mais algum detalhe que o senhor queira destacar sobre alguns assuntos que foram abordados aqui? Não, mais algum detalhe que poderia aqui abordar seria a Lei 14.382, né, que já está em vigor, que trouxe muitas novidades. Dentre elas, podemos enfocar aqui a adjudicação compulsória de bem imóvel, que hoje, antes era somente do judiciário, agora pode ser também praticada dentro da desjudicialização começa com o tabelião de notas através de uma ata notarial, certo? Se assim entendeu o advogado, né, sobre essa adjudicação, e vem para o registro de imóveis para a gente autuar e aí examinar e aí conceder a adjudicação ou não. Agradecemos os seus importantes esclarecimentos e a sua participação no programa Momento Jurídico e até uma nova oportunidade. Muito obrigado por essa gentileza, mais uma gentileza por parte do Momento Jurídico, que sempre está ao alcance e também envolvido com as atividades notarial e registral e que leva esse conhecimento à sociedade geral. Por hoje nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com muitos conteúdos jurídicos para vocês e até mais.